Brasil de Fato Entrevista. Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa com o jornalista e sociólogo Lalo Leal. Especialista em comunicação, ele também é escritor e professor e foi editor-chefe do jornalismo da TV Cultura na década de 70. Na entrevista, Lalo fala sobre a política de comunicação no governo Jair Bolsonaro. Ele também comenta sobre as fake news e as milícias digitais e acusa de criminosa a comunicação que vem sendo feita pelo governo durante a pandemia. Confira! Comunicação no governo Bolsonaro. Eu acho que é altamente profissional. Profissional e altamente politizada. Aliás, é uma campanha que vem desde antes da eleição, que tem como referência, não é? Quer dizer, não é uma campanha originalmente brasileira de Bolsonaro. Era uma campanha que já foi testada em outros países. Eu lamento muito que as experiências ruins de outros países venham aqui, né? As experiências boas, por exemplo, o combate de alguns países ao coronavírus antes do Brasil, que estava nos outros países antes do Brasil, não foi feito. Agora, no caso da propaganda, ela foi muito bem copiada, né? O Trump foi praticamente eleito com as mesmas condições de propaganda que o Bolsonaro e os seus filhos usaram aqui. Portanto, não é nem amadora, nem é uma inovação brasileira, né? É algo que já havia sido testado, e foi testado em uma grande potência nos Estados Unidos, já havia sido utilizada em algumas manifestações na Europa e foi utilizada igualmente na campanha do Brexit, no Reino Unido, né? A saída do Reino Unido da União Europeia foi totalmente influenciada por uma campanha publicitária semelhante a essa que foi usada e que continua sendo usada pelo Bolsonaro aqui. Grande parte dela desenvolvida em cima daquilo que ficou conhecido como fake news, né? Mentiras que foram propagadas pelas redes sociais. É preciso destacar que esse tipo de campanha, portanto, que veio do exterior do Brasil, ela, pela primeira vez, conseguiu se utilizar com muita competência, né, e com bons efeitos para eles, as novas tecnologias de comunicação, né? As redes sociais, especialmente o WhatsApp, né, aquela comunicação direta com o cidadão, com o eleitor. E eu acho que essa é a grande sacada dessa forma de propaganda. É você falar diretamente com as pessoas. Pela primeira vez, não havia mais intermediário entre o político e o cidadão. Ou seja, não havia mais o intermediário que, tradicionalmente, durante todo o século XX, até o começo do século XXI, foi feito pela mídia tradicional. De repente, você tem agora uma comunicação direta que muda, né, a perspectiva do trabalho de comunicação e cria uma nova mentalidade no receptor. Ele se acha, ele se julga e se acha dialogando, né, diretamente com aqueles que interessam ter esse diálogo e interessam obter o voto e o apoio dessas pessoas. Redes sociais como canais oficiais. Como são extremistas de direita, né, tanto ele como o Trump, são extremistas de direita, eles enfrentaram e continuam enfrentando uma resistência na direita, né? Não é no centro nem na esquerda, na direita. Direita essa que controla os grandes meios de comunicação, os meios hegemônicos de comunicação, principalmente no Brasil, talvez até um pouco menos nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil com certeza, né? Esses jornais que se dizem independentes, Folha, Estado, Globo, etc., são jornais da direita, mas não são da extrema direita. Então, de repente, o Bolsonaro passou a ter também que enfrentar a direita. Então, claro, já não tinha nem o centro, nem a esquerda, portanto teve que buscar caminhos próprios. E essa tecnologia caiu do céu.
né? Porque permitiu que eles fugissem do controle e da intermediação desses veículos de comunicação. A vitória do Bolsonaro aqui no Brasil, ela foi não apenas uma vitória contra o PT ou contra a esquerda, mas foi também uma vitória sobre a direita. A direita queria o Aécio, queria o Luciano Huck, tentou no final com o Alckmin, né? Esses eram os candidatos da direita, né? Que no final essa mídia teve que aceitar o Bolsonaro porque não tinha alternativa, na expectativa de que ele, eleito presidente da República, viesse a ser controlado, coisa que não ocorreu, e não ocorreu também porque ele continua, depois de eleito, usando a mesma forma de comunicação, né? Essa comunicação direta e inverossímil, né? Não sustentada em fatos, né? Criando fatos, criando imagens que não se sustentam em fatos. Uma outra coisa importante e diferente de outros momentos da vida política brasileira na área da comunicação, não houve na história do Brasil nenhum presidente da República, nenhum governo que tivesse mantido a mesma volúpia, né, e a mesma intensidade de informações entre a campanha e a ocupação do governo. Vocês devem lembrar que não houve interrupção, praticamente não houve interrupção. Todo aquele movimento eleitoral, ele continuou sendo um movimento de apoio ao presidente da República depois de eleito. Isso não tinha acontecido na história. Geralmente, os candidatos ganham a eleição e esquecem a comunicação, o que é um erro. E eles não fizeram esse erro. Eles mantiveram a comunicação para manter os eleitores que os haviam levado ao poder, manter os eleitores firmes, não mais agora como eleitores, mas como apoiadores do governo. E a comunicação nesse sentido foi perfeita. Quer dizer, continua sendo, só parou agora, só diminuiu agora um pouco com a coisa do Queiroz e tal, porque o governo se viu acuado, mas as estruturas continuam intactas. Ataques contra a imprensa. Ele tenta desacreditar a imprensa, ele visa, né, alguns veículos e alguns jornalistas particularmente, porque é um pouco a continuidade da campanha. É aquilo que eu estava dizendo antes. Você não tem uma estabilidade, quer dizer, um governo estável, né, depois de eleito, que vá tocar suas políticas públicas. Você perceba que todas as mensagens deste governo, aquelas ditas pelo próprio presidente da República ou pelos seus asseclas no chamado gabinete do ódio, né, elas não tratam de políticas públicas, elas tratam de manter o embate, manter a disputa, como se ainda houvesse, como se nós estivéssemos ainda às vésperas de uma eleição. Isso também distingue a comunicação desse governo de todos os anteriores, porque nos governos anteriores, fossem eles de centro, de direita ou de esquerda, após a eleição, as mensagens passavam a ser mensagens para expor políticas públicas, para expor conquistas do governo, né, ações do governo que estivessem favorecendo a população. Esse não. A linha de conteúdo das mensagens é sempre a linha do conflito, sempre a linha da disputa. É também uma forma de manter os seus apoiadores não vinculados às políticas públicas que eventualmente eles estivessem realizando, mas eles estão vinculados à disputa, ao jogo, né? a essa tensão. É um governo que se propôs a viver tensões, né? Fake news e milícia digital. Ela faz parte da estrutura de comunicação do governo, né? Tanto é
que também em nenhum governo anterior foi constituída, como foi constituída neste governo, foi constituído um gabinete para tratar e para implantar a política de comunicação digital. Nós estamos chamando de milícia digital, ou chama-se de milícia digital, numa alusão às milícias reais, né? As milícias reais de onde saiu essa forma de fazer política aqui no Brasil. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: as milícias atuavam durante mais de 10, 15 anos, começaram a atuar na periferia do Rio de Janeiro, ocuparam espaços municipais, a Câmara Municipal, depois estaduais, Assembleia Legislativa, e chegaram ao governo federal, as milícias reais. Ao chegarem ao poder, elas passaram a se articular com a comunicação, né? Então, aquele trabalho miliciano, real e violento, que vinha lá da periferia do Rio, ele passou a ser aplicado pela estrutura de comunicação. Quer dizer, as milícias digitais, elas fazem parte dessa estrutura de comunicação que antes era fora do governo, hoje está dentro do palácio. Quer dizer, esse é um dado histórico para o Brasil. Pela primeira vez nós temos... Porque todos os governos sempre tiveram secretaria de comunicação, tinham políticas de comunicação. Agora, nunca uma estrutura que operacionalizasse ali as mensagens. As mensagens são produzidas ali e veiculadas ali diretamente para os eleitores, para os cidadãos. Não são mensagens veiculadas para a mídia, são mensagens veiculadas diretamente para o eleitor, fazem parte dessa estrutura. Você está acompanhando a entrevista com Lalo Leal, sociólogo, jornalista e especialista em comunicação. Ele também é escritor e professor e foi editor-chefe do jornalismo da TV Cultura na década de 70. Lalo está falando sobre a política de comunicação no governo Jair Bolsonaro. O tema da próxima pergunta é: Filhos de Bolsonaro e a comunicação. Essa é uma questão interessante porque tem a ver com uma questão geracional. As gerações mais jovens, né, as gerações que muitas nasceram praticamente já nesse ambiente digital bastante amplo, né, é muito comum a gente brincar que você não sabe, os mais velhos não sabem mexer, mas pergunta para o neto ajuda. Ele se repete nessa família miliciana que tomou posse do poder aqui no Brasil, né? Tanto é que, pelo que a gente tem de informação, o filho, que ele chama, acho que eu não sei o número, né? Mas não sei se é 2 ou 3, o Carlos, que é vereador no Rio de Janeiro, também conhecido como Carluxo, durante a campanha ele era o grande mentor, e depois, também segundo as informações que a gente tem, foi ele que montou, ou pelo menos foi ele o idealizador, né, desse gabinete que propaga essas notícias pelas redes sociais. Então a presença dos filhos é uma presença política, porque obviamente eles são quadros políticos dessa extrema-direita, mas é também uma presença tecnológica, porque eles dominaram, né, esse aparato tecnológico e põem ele para funcionar. E mais do que isso, eles estabeleceram, aí não foi o Carlos, acho que foi o outro, Eduardo, que é deputado, estabeleceram a ponte com os setores nos Estados Unidos que já tinham essa experiência e repassaram essa tecnologia. O Eduardo esteve várias vezes nos Estados Unidos durante a campanha, há fotos dele com Steve Bannon nos Estados Unidos, o grande idealizador, né, dessa campanha internacional de extrema-direita pelo mundo, e trouxe para cá essa experiência. Então, nós temos aí também esse elemento de uma geração mais jovem que conseguiu dominar essa tecnologia e levar ela e usá-la para fazer propaganda política e estabelecer, e o pior, né, estabelecer a comunicação oficial desse governo, a comunicação central desse governo. Contradições. Esse governo é um governo, alguém já disse que é um governo que parece uma escola de samba, tem várias alas, né? Escola de samba é que tem ala, né? Tem a ala ideológica, tem a ala militar,
a ala civil, a ala radical na área dos costumes, às vezes há algum tipo de desencontro, né? Porque o presidente é uma pessoa também que tem muita dificuldade de apresentar falas consistentes e coerentes, né? E que se desdobrem ao longo do tempo. Então, alguma coisa que ele fala hoje, amanhã já não é a mesma coisa. Então, isso cria ruídos, né? Cria ruídos de comunicação. Mas, até agora isto não tem representado qualquer ruptura em relação ao centro de poder. Então, você citou o Mourão, mas não é só o Mourão. São aqueles generais também, ministros que circulam em torno do presidente, no próprio Palácio do Planalto, que conseguem manter uma linha, até agora, não foi rompida. Então, pequenas divergências que ocorrem ao longo do tempo de uma declaração de um ou de outro, elas são rapidamente corrigidas. O próprio Mourão tem repetidas vezes, ele pode até fazer uma crítica ou fazer algum comentário sobre alguma dificuldade do governo em uma área, mas ele rapidamente chama para a ideia de que a linha do presidente está sendo mantida, etc. É importante ressaltar isso. Há a espécie de uma barreira de proteção ideológica em torno do presidente por esse grupo. E mais do que isso, não é só a questão do presidente. Você tem uma questão que é bastante diz respeito à comunicação, que é a política econômica do Paulo Guedes, que é uma política neoliberal e de destruição da economia nacional. Ela é preservada pelos grandes meios de comunicação. Os grandes meios de comunicação, eles fazem críticas a várias pautas do governo, né? Principalmente na área dos costumes, etc., mas não em relação à pauta econômica. Então, nesse sentido, há uma proteção grande do governo por parte desses meios de comunicação, na área econômica, porque é a mesma linha desses jornais, né? É a mesma linha dos setores que apoiam essa economia, a economia desse governo. Comunicação durante a pandemia. É uma comunicação criminosa e a expectativa é que, passada a pandemia e talvez passado esse governo, ele tenha que vir prestar contas do crime que ele vem cometendo na sociedade brasileira. Essa forma de comunicação na pandemia pelo governo Bolsonaro segundo alguns especialistas que eu ouvi na área médica, é responsável talvez por 60% a 70% das mortes. Ou seja, 60% a 70% das mortes poderiam ter sido evitadas se a comunicação fosse outra. Comunicação essa, claro, fundamentada num plano que deveria ter sido estabelecido pelo país lá em fevereiro, no final de fevereiro, quando o coronavírus já havia passado pela China, pelo Irã, estava na Itália, chegava à Espanha. Houve tempo para o Brasil consolidar um programa de enfrentamento do coronavírus e, mais do que isso, a partir desse programa, estabelecer uma linha de comunicação que chegasse a todo o país, uma forma de comunicação que chegasse a todo o país, deixando claro para as pessoas a gravidade do problema e as formas de minimizá-lo, porque enfrentá-lo essa é a forma de enfrentá-lo, de minimizar o número de contaminados e, por consequência, o número de mortos. Esta que deveria ser a comunicação correta, explicando às pessoas o risco que elas estavam correndo, como elas deveriam agir e evitar essa proliferação da doença. O que fez o governo? Fez exatamente o contrário. E o pior é que foi uma comunicação na mentira, na falsidade, né? É um presidente
que mentiu desde o começo, né, e continua mentindo ao defender o uso de remédios que até hoje não foram testados como eficientes para esse tipo de vírus, e pior ainda, que tem mostrado sérias consequências caso ele seja usado da forma como ele vem sendo anunciado por esse governo. Então, é uma comunicação desastrosa e eu não tenho nenhum problema em dizer, é uma comunicação criminosa. Ele faz com que pessoas morram, né, na medida em que ele diz à sociedade que ela pode agir sem nenhum cuidado. E ao agir sem nenhum cuidado, nós sabemos que isso provoca vítimas fatais. E ele tem que ser responsabilizado. Aliás, eu já tenho dito isso, e que num determinado momento o Tribunal Penal Internacional de Haia, que julga crimes contra a humanidade, que julga crime de genocídio, ele vai ter que se debruçar sobre o papel que essa comunicação do Bolsonaro fez no país, né? Responsável por esse grande número de mortes que poderiam ter sido evitadas. Enfim, é uma comunicação da mentira e da destruição. É outra, porque nunca houve também, na história desse país, mentiras tão frequentes, tão constantes e tão absurdas. Claro que outros governos já mentiram, mas não com a desfaçatez que faz esse governo ao se dirigir à população dessa maneira criminosa. Interesse na recriação do Ministério da Comunicação. E ele faz parte da aproximação com o Centrão. O ministro é um ministro ligado ao Centrão, quer dizer, é mais uma forma de atrair parte do Centrão na medida em que ele percebeu que ele não se sustenta e não evita o impeachment se não conquistar essa parte do Congresso. O outro motivo é também político, mas é ligado diretamente à radiodifusão, na medida em que ele escolhe como ministro, né, uma pessoa ligada diretamente a uma rede de televisão que o apoia, no caso, o SBT. Né? O ministro é genro do Silvio Santos, genro do dono dessa concessão do SBT. Então, nós temos aí esse duplo objetivo. Né? Você, de um lado, coopta uma parte do Centrão para seu apoio no Congresso, e de outra parte você busca uma aproximação ainda maior com essas redes de televisão que já são apoiadoras do governo, mas agora ganham muito maior consistência. É o SBT, de um lado, e a Record, né, da Igreja Universal, do outro. E aí você tem alguns decretos permitindo a desregulamentação do funcionamento das emissoras de rádio e televisão, né? Permitindo aumento a ampliação das áreas de acesso das ondas de rádio e televisão sem nenhum controle, né? Coisa toda do interesse dos radiodifusores, que agora tem um ministério para chamar de seu. Na verdade, esse ministério, além dessa questão política, é um ministério também para resolver e para atender aos interesses dos donos das emissoras de rádio e televisão, claro que aquelas que se aliam a esse governo. Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com Lalo Leal. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. A apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Nayata Wani. Edição, Vanessa Nascimento e André Paroche. Coordenação, Geisa Marques e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até semana que vem. Brasil de Fato Entrevista.